Recentemente terminei de ler esse livro e no final eu estava emocionado. Quando fechei o livro, eu fiquei refletindo, emocionado, de fato. E tem tempo que eu já não leio um livro que no final me deixava assim. E eu vou dizer, é por causa de talvez uma frase final mesmo, já no final do livro. E aí eu peço para aqueles que são curiosos, não vão para o final do livro, porque vocês vão perder a chance de se emocionar como eu emocionei. Eu estou falando de Diário de um Pároco de Aldeia, desse francês Georges Bernanos, que está aqui a foto dele. Esse livro ele escreveu em 1936, ou seja, era numa época anterior à Segunda Guerra Mundial, e ele retrata nessa pequena aldeia, onde esse pároco ele vai ser conduzido, ele está chegando, ele retrata um pouco como se fosse um microcosmo daquela Europa e tediosa, sem esperança. E esse pároco, então, ele chega uma aldeiazinha no norte da França, e ele chega com aquela vitalidade de um jovem pároco, né? Um jovem sacerdote que vem com seus ideais, vem com seu desejo de fazer com que a comunidade cresça na relação com Deus. E ele começa então no processo aí de conhecimento de quem é esse povo que ele vai ser o pastor. Veja, o nome já diz, diário. Então é um livro que naturalmente é uma conversa dele com ele mesmo, o que dá uma intimidade muito grande. O diário ele permite isso, que você confesse certas coisas que você não diria para uma outra pessoa. E ali ele faz esse jogo. Tanto que tem umas páginas aqui que ele diz assim, algumas páginas desse diário foram arrancadas nesse momento. Ou seja, eram coisas que ele não queria que ficasse. Outras ele diz assim no rodapé, em algum canto da página, ele disse, essas notas foram escritas depois do que eu escrevi anteriormente. Então ele joga com essa vontade de que a gente penetre também nesses segredos desse pároco, que aos poucos, no contato com essa comunidade, onde ele vai celebrar uma missa, tem só uma pessoa, esse pároco que raramente tem uma pessoa que vem se confessar, ou quando se confessa, é aquele modo já tradicional, não revela grandes coisas. A catequese que ele tem todas as quintas-feiras, aula de catequese, aquela catequese para aquelas meninas que estavam ali para brincadeiras, para fofocarem, para dizer mentiras depois para seus pais em casa, falarem mal do padre, do comportamento dele. Depois ele ia também nos arredores dessa aldeia, onde estavam as pessoas, né, nas fazendas, nos sítios, nas propriedades, e uma dessas era um castelo onde morava o conde e a condessa com sua filha. E ali era um universo particular daquela aldeia. E ele tinha projetos para fazer com que a igreja católica ali, a paróquia crescesse, né? Só que essas ideias, ao serem confrontadas tanto com o conde, que era a pessoa que tinha recursos financeiros, quanto o vigário de Tosse, que é uma cidade próxima, e esse vigário, veja, ele tem um papel importante na vida desse pároco, desse jovem pároco, porque era uma pessoa era um senhor, já tinha vivido muitas coisas, né? Tinha essa experiência humana, em resumo. Era um homem com experiência humana e um pároco já vivido. Então tem diálogos entre o jovem padre com este padre mais esse vigário de Tosse que são fantásticos. E a gente pode ter a sorte de ter pessoas assim na nossa vida, né? Pessoas que tenham uma experiência, que você confia. São pessoas que você pede conselhos. Como é bom a gente ter pessoas, seja um pai, um avô, um amigo, ou a mãe, aí depende. Às vezes até um professor. Eu tive um professor que fazia esse papel para mim em um certo momento da minha vida. Era um senhor, um grande cientista, e ele tinha esse jeito de conselheiro. Ele sabia escutar, sabia dizer as palavras certas no momento certo. Então ele tinha esse vigário Tosse e tinha também pessoas, por exemplo, um ex-colega dele de seminário,
que tinha deixado a batina e estava casado com a mulher. E ele também ele gostava desse colega. E ele tinha esses contatos. E tem outro tipo de conversa, também muito interessante. Bom, enfim, com o passar do tempo, não só a situação dele como vigário ali estava comprometida, porque existiam muitos rumores falando mal dele, porque era uma pessoa muito simples, uma pessoa que não tinha jeito para administrar a paróquia, e isso é próprio de alguns sacerdotes. Não tem jeito, ele foi formado para ser um pastor e não um administrador, né? Ele se esforçava, o pároco, mas ele não tinha esse jeito, então começou a ter críticas em cima dele. E isso foi fazendo, pouco a pouco, com que não só a vida de oração dele diminuísse, como também a sua esperança, os estímulos com relação à sua própria vocação, na celebração da missa, etc. Isso vai culminando com a cena fantástica. Ele está vindo da casa de uma dessas pessoas que ele visitou, e aqui eu separei para ler para vocês essa cena. Diz assim, veja, viu? Era noite, acho que caminhei algum tempo ainda, mas ainda perdido o caminho. Mas tinha perdido o caminho. Tropeçava na grama espessa, ensopada de chuva, vai pegando o cenário, que afundava sob meus pés. Quando percebi meu erro, estava diante de uma cerca viva, que me pareceu muito alta e muito densa para que tentasse transpô-la. Caminhei ao largo dela. A água gotejava dos ramos, inundava meu pescoço, os braços. Minha dor diminuía pouco a pouco. Ele já sentia muitas dores internas, né? Ele comia muito mal. Praticamente ele vivia de pão e um vinho, que era um vinho péssima qualidade. Mas eu cuspia com frequência uma água morna que me parecia ter gosto de lágrimas. O esforço de pegar meu lenço no bolso parecia-me absolutamente irrealizável. Veja em que estado. Estava, aliás, totalmente consciente. Simplesmente sentia-me o escravo de um sofrimento muito vivo. Ou antes da recordação desse sofrimento. Pois a certeza de seu retorno era mais angustiante que o próprio sofrimento. E eu seguia como um cão segue seu dono. Também dizia para mim mesmo que ia cair a qualquer momento, que me encontrariam ali, semi-morto, o que seria um escândalo a mais. Ele já sentia isso, que a comunidade falava mal dele. Acho que chamei por alguém. Subitamente, o braço que se apoiava na cerca viva encontrou o vazio, e o chão me faltou. Tinha chegado, sem dúvida, à beira de um barranco, e bati violentamente com os dois joelhos e a fronte na superfície pétrea da estrada. Um minuto depois, achei que estava em pé, que caminhava. Logo percebi que era um sonho, que não estava de pé. A noite pareceu-me de súbito mais negra, mais compacta. Pensei que estava caindo de novo, mas desta vez no silêncio. Desfaleci logo. Ele envolveu-me completamente. E aí segue dizendo, até que uma pessoa que estava numa casa próxima, uma garota, que ela saiu de casa para poder guardar o gado, era à noite, né? Ela perdeu o tamanco e esse tamanco caiu também na ribanceira e ela foi com a luz, certamente um candeeiro, ela foi pegar esse tamanco, desce no barraco e aí ela diz assim, eu saí para guardar os animais e aí vi, procurando gado, deixei meu tamanco cair, desci e achei que o senhor estava morto. Ele disse, já estou melhor, vou levantar. Ela responde, não volte para casa nesse estado, pelo menos. Aí ela diz assim, em que estado? O senhor vomitou, tem o rosto lambuzado como se tivesse comido amoras. Então ele tinha vomitado sangue, tinha batido com a cabeça, a batina toda suja de lama. Isso para dizer, isso representava o estado, seu estado interior.
E esse padre, ele apesar de jovem, ele era profundo. Ele veio de uma família simples, de camponeses. E a vocação dele não era superficial. Ele tinha essa profundidade de vocação. E ele buscava essas conversas profundas com os seus fiéis. E aí tem uma dessas conversas que é fortíssima nesse livro, que é com a condessa. Ele tem uma relação dura com a condessa porque diz coisas que são verdades. Verdades que ele enxergava e que ninguém enxergava. Isso vai confrontando a tal ponto ela, eram provocações. E às vezes a gente precisa de pessoas assim, que provoquem a gente para que a gente revele aquilo que mais está fazendo a gente sofrer. E ela começa a se abrir pela primeira vez e diz, eu estou assim, amargurada, essa pessoa sem gosto, essa pessoa que desprezou o marido, que era o conde, a própria filha, por uma razão. Eu tinha uma criança pequena e esta criança morreu, o filho dela, né? E isso ela não aceitou. Esse desejo que a gente tem pela vida de certas pessoas, e quando a morte se apresenta e a gente não aceita, é como se a gente vivesse numa amargura eterna, né? E ela revela isso para ele, essa amargura, essa depressão que ela vivia. Mas só que esse momento que ele provocou, que fez com que ela confessasse esse segredo, esse interior dela de dor, de sofrimento, a libertou. Ela se tornou mais leve. Ele foi embora e nessa noite ela faleceu. Ou seja, ele fez um bem para ela. Não faleceu disso, né? Ela já vinha doente. Mas veja, naquele momento ele foi a causa de salvação dessa pessoa, né? Salvação no sentido assim, ela descobriu as razões, descobriu o porquê. Ela estava livre disso, desse peso. Só que a filha dela, que tinha uma alma ardilosa, ela estava escutando tudo isso. E a versão que ela passou para o pai e para a comunidade foi completamente diferente. Tem esse diálogo dele com a condessa que eu também separei aqui para ler para vocês. Veja que diálogo profundo. Ela diz, a condessa, o senhor jura? Começou, mas logo ela viu nos meus olhos que eu tinha compreendido que não juraria nada. Aí o padre disse, minha filha, disse-lhe eu, não se negocia com o bom Deus. Temos que nos dar por inteiro a Ele, sem condições. Dele tudo, Ele dará mais ainda. Não sou um profeta, nem um adivinho, e desse lugar para onde todos vamos, somente Ele retornou. Ela não protestou, apenas inclinou-se um pouco para o chão, e a cada frase que eu pronunciava, via seus ombros tremerem. O que eu posso lhe garantir é que não há um reino dos vivos e um reino dos mortos. Há somente o reino de Deus. Eu achei isso massa, muito legal. Porque às vezes, quando a gente tem uma perda que nos faz sofrer muito de um pai, uma mãe, uma pessoa querida, um esposo, uma mulher, a gente acha que ali perdeu, não tem mais contato. E aqui é como se fosse, não, meu amigo, olha, o reino de Deus, sou eu que estou vivo, é você que está aí, que está vivo também. Mas também tem aquelas pessoas que já partiram, mas fazem parte, estar juntos, é porque não enxerga. E esse reino feito por essas pessoas que são nossos queridos, né, que já partiram, os santos, né, os apóstolos, todos esses compõem os anjos, todos esses compõem esse reino de Deus. E a gente não pode perder essa dimensão de contato também com essas pessoas. Agora, da maneira correta, né? Não por outros intermédios, né? De outras formas. E aí, no final dessa conversa, ele solta uma frase para ela e ela diz assim, padre, repita essa frase. E a frase é essa, o inferno é não amar mais. Ou seja, essa impossibilidade de você não amar é que o inferno. Enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem possibilidade de amar, perdoar as pessoas,
é a vida, isso faz parte do reino de Deus. Então esse livro, ele caminha, né, com esses diálogos do padre com o vigário de tosse. Depois ele tem diálogos profundos também com o médico que acompanha ele, vai vendo que a saúde dele está se degradando cada vez mais. E esse médico também está nesse ponto de quase morte como ele, né? Tem uma doença grave também. E os dois têm um diálogo também fantástico. Então é um livro assim, é um livro profundo, é um livro, se eu dissesse assim, o temperamento do padre ou o temperamento do livro, né? A gente sabe que os temperamentos são 4, né? Então, o temperamento colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Então, se eu fosse classificar o livro e o temperamento do padre, eu dizia que era melancólico. O padre era melancólico, o livro ele tem essa característica melancólica no sentido de que é profundo. O melancólico ele vai aprofundar as suas coisas, vai aprofundar as suas questões, vai na raiz. E a tendência é a depressão. Esse é o cuidado que tem que ter. Então, é um livro fantástico. Vá acompanhar. Não é uma leitura de entretenimento, não vá por aí. É uma leitura reflexiva, importante, eu acho que para a gente. E não queira queimar páginas. Vá sentindo, vai vivenciando essa vida. E vai chegar no momento, e aqui eu concluo, né? Qual a relação desse livro que eu posso trazer para os dias de hoje? É que a gente pode ter a mesma situação com aquele vigário, aquele pároco que nós temos contato. Vejo uma vez um padre amigo meu disse assim, quando termina uma celebração, uma festa, alguma coisa, todos vocês voltam para suas casas, suas famílias, etc., suas convivências, e eu volto para minha casa paroquial, onde estou só. Então, se o padre ele já anda só, como foi o caso desse padre jovem aqui, e ele tem uma comunidade que não o acolhe, mas pelo contrário, recrimina, critica, não dá apoio, vai contra as ideias dele, qual é a força que esse sacerdote pode ter em continuar com essa escolha tão difícil, mas tão importante e tão bonita, que é ser essa ponte de ligação entre o céu e a terra, servindo a comunidade. Então vale essa reflexão também para nós, para a gente enxergar o sacerdote, vamos dar atenção aqui, eu preciso ter esse olhar cuidadoso com ele. E aí vale a pena também por esse aspecto. Então, boa leitura para vocês, recomendo esse livro de Georges Bernanos para sua reflexão. Tchau.